Luffy é Suede Ayolela Mema. Hoje eu não quero denigrir a vida de um homem que foi exemplo de fé e que o próprio Deus deu testemunho dele, mas havia uma falibilidade. Como é isso? Porque o homem está sempre limitado, nós somos limitados. O homem acha que pode muitas coisas, mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, e tudo é por permissão dele. Esse ar que nós temos, se ele retirar, partiremos e não teremos condições nenhuma de ficar tecnologicamente com o aparelho sobrevivendo grandes períodos, né? Mas por que eu quero falar que o homem está sempre limitado? Dentro dessa situação, só conhecemos o que Deus permite. Nossas vidas, eu sempre vou frisar isso, é de aprendizado para aqueles que querem viver mais um pouco, passar experiência. E conforme eu falei, por mais tecnologicamente avançados, nós continuamos na decadência espiritual e de conhecimento da criação, da formação do mundo, que até hoje as pesquisas só vai, ainda que alguns tentam contrariar a palavra de Deus, que é a Bíblia, que se refere ao criacionismo, eles só vão provar a existência do Criador e que não há evolução. Você vê que parou com a teoria da evolução do macaco, do Homo sapiens. Pararam. A ciência hoje ela não tenta induzir mais essa sedução degrinitiva na vida do ser humano. Os cristãos sabem que nós somos, o primeiro homem foi criado Adão, nós que temos fé somos filhos de Abraão. Então, o próprio homem tem esse simples esclarecimento que, por quê? De conhecer só o que Deus permite no presente. Como é isso? Eu vou te demonstrar aqui, Isaías 55, do versículo 8 a 10, ele vai nos dizer: porque os nossos pensamentos não são pensamentos de Deus, nem os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Porque assim como o céu estão mais alto do que a terra, assim são mais altos o caminho do que os nossos caminhos. Os pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Tá? Então não temos condição, como vai dizer Deuteronômio 29, 29, é uma repreensão orientadora também, porque as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para os nossos filhos, para sempre, para se cumprir toda a palavra dessa lei, dessa regra, dessa conduta. Então não há. Aí eu quero falar aqui da repreensão do homem que é exemplo de fé, de conduta, mas ele foi questionado, já que ele se achava tão espiritual, e ele recebeu essa repreensão espiritual de Deus no capítulo 38 de Jó, e diz que depois do Senhor respondeu a Jó em um redemoinho e disse: quem é que escurece o conselho e as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu me responder-me-á. Aonde estava tu quando fundaste a terra? Faz-me saber se tem inteligência. A ciência, os doutores, os matemáticos físicos, não adianta, eles têm teoria. Quem pôs as medidas, se tu sabe, ou quem estendeu sobre elas o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases,
ou que assentou-se à sua pedra de esquina. Quanto às estrelas da alva, ajunta-se alegremente, cantam, e todos os filhos de Deus se rejubilizam, se alegram. Ou quem encerrou o mar com portas quando transporta e sai da sua madre, que, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro, quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus a porta de ferrolho e disse: até aqui virás, e não mais adiante, até aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou deixe o dia deste ordem à madrugada, ou mostraste a alva o seu lugar, para que agarrasse na extremidade da terra, e os ímpios foram sacudidos dela. Todo se modela como barro, sobre o selo se põe como veste, e dos ímpios se desvia a luz, e o braço do altivo se quebra. Ou entraste tu até o oriente do mar, ou passaste os mais profundos do abismo, ou descobre as portas das madres, ou viste as portas da sombra da morte, ou como tem entendimento, chega-te as larguras da terra, e faze-me saber se é sábio tudo isso. Aonde estava o caminho da morada da luz, quando as trevas onde estava no seu lugar, para que traga os seus limites, para que saibas a vereda da sua casa? Decreto tu ou sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu em tesouro da neve, viste o tesouro da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Aonde está o caminho que reparte a luz e se espera o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para iluminar um leito, um caminho para o relâmpago dos trovões, para chover sobre a terra, aonde ninguém há no deserto, em que não há gente, para tratar a terra deserta, assolada, para fazer crescer renovos da terra, a chuva perante teu pai, ou quem gera as gotas do orvalho? De que vento procede o gelo? Quem gera a geada no céu? Quando abaixo de pedras de águas esconde a superfície do abismo e as colhas, ou poderás te ajuntar às cadeias de 7 estrelas, ou soltar os atrilhos do Orion, ou produzir as constelações do seu tempo e guiar a ursa aos seus filhos? Sabe tu a ordenança do céu, ou poderá dispor do domínio de sobre a terra? Ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos rios que saíram e te digam: eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no infinito, ou quem mediu
o entendimento? Quem numera as nuvens para a sabedoria? Ou o odre do céu, quem abaixará? Quem se funde o pó numa massa e se pergunta os trovões, ou um ao outro, porventura caçará tu a presa para o leão, ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espera nas covas, quem prepara para o corvo o alimento, quando os seus pintilhões gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Aí continua no capítulo 39 ainda a repreensão, né? Sabe tu o tempo das cabras monteses? Tem filhos? Ou considera as dores das servas? Como considera os meses que cumprem? Ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Os seus filhos enrijecem e crescem. Trigo saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livremente o jumento, para quem soltou de prisão o jumento bravo? Aí ele continua ainda falando, tem muita repreensão aqui. Aí ainda no capítulo 40, diz: respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura contende com o Todo-Poderoso e ensina quem assim arguiu a Deus, que responde a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, ou seja, desprezível, que te responderás eu, a minha mão ponho na minha boca. E ele reconhece, tá? Se achava muito sábio, inteligente, pelo sofrimento, a agonia que estava passando, a situação. No capítulo 41 diz mais: poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com corda? O Leviatã é um peixe marinho que nós não conhecemos, o homem, a ciência ainda não tem conhecimento, que vive na mais submersas profundezas do mar, que o homem não chega lá, não pode chegar com toda a tecnologia avançada e conhecimento. Mas eu quero agora finalizar que ele entende e reconhece. E ele fala aqui no capítulo 42, e ele fala, e ele entende. Então diz aqui: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E aí ele afirma: quem é aquele que diz, tu, que sem conhecimento encobre conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, mas eu não as compreendia. Escuta-me, pois eu te falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. A simplicidade da humildade veio agora. Com os ouvidos dos meus ouvidos, tá? Ele diz: mas agora te veem os meus olhos, ou seja, o meu entendimento foi esclarecido. Isso é um ponto que muitos não veem e não entendem. Ele fala: com os ouvidos dos meus ouvidos te veem os meus olhos, ou seja, a nitidez da clareza do conhecimento repassado, ele agora reconhece e entende.
Aí ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quantos não se arrependem, ainda são arrogantes, soberbos, estão no leito de hospital, estão sofrendo, estão padecendo? A gente usa uma expressividade que o Espírito de Deus convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas tem muito soberbo aí porque está com dinheiro, está ostentando, está isso, está aquilo, mas ele se esquece que uma bactéria, um fungo, um vírus, hoje como essa condição aí da chikungunya, a dengue, esses vírus criados em laboratório, essa situação que destrói o homem facilmente, não vai ser o dinheiro que vai trazer a salvação física e a espiritual. Ele tem que reconhecer como Jó reconheceu. Eu te perguntarei, tu me falarás, e com o ouvido dos meus ouvidos eu ouvirei, e agora os meus olhos te veem. Ou seja, é o que Deus fez conosco, foi iluminar os olhos do nosso entendimento. Hoje nós temos o entendimento, não numa totalidade, mas nós sabemos que Ele é o Criador, é quem enviou o seu Filho para nos salvar, é quem pode nos dar a vida eterna, é quem nos dá um período, um prazo, para nós nos reconciliarmos através do seu Filho Jesus. E o homem acha que sabe, que pode, que conhece. O próprio Salomão diz que Deus há de trazer, quer toda obra boa, quer toda obra má. Então, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas que fique aí essa condição para você que se acha, que conhece, que tem muito conhecimento, que tenta dizer que Deus não existe, que Deus não é o Criador. É o que ele falou para aquele homem que as propriedades dele produziu muito em abundância naquele ano, e ele falou: e o que eu vou fazer agora? Como vou agregar toda esses benefícios que a terra me produziu? É muita coisa. Aí ele se indagou, e aí ele teve uma ideia rápida, e ele falou: bom, eu vou destruir celeiros, construirei celeiros maiores, e ali agregarei todos os bens, e direi para a minha alma: folga, bebe-te à vontade, porque tens em depósito por muitos anos de vida. Mas na mesma noite diz que a voz de Deus lhe viria e perguntou: louco, para quem será a tua alma? Para quem tem preparado? E isso também é um ensinamento que nós que dizemos: amanhã iremos a tal cidade, ali compraremos, venderemos, beberemos, ali faremos isso ou aquilo. Isso faremos se Deus o permitir. Sabe por quê? Quantos hoje fizeram o plano de se levantar para fazer isso ou aquilo e não levantaram? Mas que fica essa reflexologia de despertamento para você, que nós temos que nos submeter ao ensino do conhecimento de Deus, que Ele só nos permite. Não vai ser a ciência, a ideologia, a filosofia, o conhecimento humano que vai ultrapassar. Não vai ser a NASA, não vai ser o cientista. Quem é o homem? Se o homem tivesse poder, conforme ele tentou aí criar a criogenia e viu que não adianta. O próprio Salomão diz que a gente não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida, ainda que a tecnologia avançada, ainda que se tem conhecimento que nós temos, né, dos cromossomos, como se forma o zigoto, como ali se ovula, mas não tem ciência declarativa de todo esse curso da formação humana que Deus criou. Mas que o Senhor vos abençoe. Eu afirmo que Lef Esuede Ayaulela Mema.
Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.